Hola mis amigos, yo soy Luancito, ele é do canal Solo Brasileiro FC, ele é do canal muito procedente. É isso aí, Luanzito falando do que? De Libertadores 2023, né? No caso, ontem no dia 21 foi definido aí, através do sorteio os confrontos da fase 1 e alguns duelos da fase 2, né? No caso dessa fase preliminar da Libertadores, para decidirmos quem serão as 4 últimas equipes que estarão na fase de grupos da competição. No caso aí teremos 3 duelos na primeira fase, né? No caso, na semana do dia 8 de fevereiro aí começará mais uma edição da Copa Libertadores 2023. No caso, teremos os duelos entre Sport Huancayo do Peru contra o Nacional do Paraguai. No caso, o primeiro jogo no Peru, o segundo no Paraguai. Também teremos o duelo entre Nacional de Potosí da Bolívia e El Nacional do Equador. Primeiro jogo na Bolívia e segundo no Equador. E também teremos aqui um estreante na competição, no caso aí o Boston River do Uruguai, que vai enfrentar o Zamora da Venezuela. No caso, o primeiro jogo no Uruguai e o segundo na Venezuela. No caso, o Sport Huancayo Nacional é o chamado E1, E2 e E3, né? No caso, são os duelos que acontecerão na primeira fase da competição. E também foi sorteado também os confrontos também da segunda fase, né? No caso, a segunda fase é aí que terá os jogos aí a partir da semana no dia 22 de fevereiro. No caso, teremos o duelo entre o Carabobo da Venezuela contra o Atlético Mineiro. E no caso, o vencedor de Sport Huancayo e Nacional enfrenta o Sport Cristal. Também teremos o duelo entre Deportivo Maldonado e Fortaleza. Aí vai ser aí o Lion estará presente aí nessa fase 2 da competição. E do duelo E2, né? No caso, o E2 é o duelo entre Nacional de Potosí e o El Nacional do Equador, né? No caso, quem avançar enfrenta o Independiente de Medellín da Colômbia. Teremos o Magallanes do Chile contra o Always Red da Bolívia. O Curicó Unido contra o Cerro Porteño. E do duelo entre Boston River e Zamora, né? O vencedor vai enfrentar o Huracan. E fechando os duelos da segunda fase, também teremos o Universidade Católica do Equador contra o Milionários da Colômbia. E no caso aqui, vamos supor, no caso, se o Atlético Mineiro avançar para a fase 3, né, no caso ele enfrenta, o caso ele é o C1, né, enfrenta o C8, que no caso é o Atlético Mineiro avançando, ele vai enfrentar o vencedor de Universidade Católica e Milionários da Colômbia. E o Fortaleza, que vai enfrentar o Deportivo Maldonado do Uruguai. Se avançar, ele enfrenta o vencedor de Curicó Unido e Cerro Porteño, né? No caso, se o Fortaleza avançar e o Cerro Porteño avançar também, né? Vai ser um duelo bem interessante. Mas é isso aí. No caso, o primeiro jogo, no caso do duelo do Fortaleza, o primeiro jogo será realizado no Uruguai. E o jogo da volta na Arena Castelão, que com certeza aí a torcida do Lion vai marcar presença aí e lotar nos jogos aí da equipe do Lion na competição. E também o Atlético Mineiro, que enfrenta o Carabobo, né? O primeiro jogo na Venezuela e o segundo no Mineirão aí. Aí o Galo doido aí também querendo chegar à fase de grupos da competição, né? Lembrando, né, que as 4 equipes que saem dessa fase preliminar, elas vão ficar alocadas ali no pote 4, né? E dependendo disso, né, pode haver possibilidades ali de equipes do mesmo país estarem no mesmo grupo, né? No caso, quando as equipes vêm do pote 1, 2 e 3, isso aí não pode acontecer. Isso aí é exceto se as equipes que vieram do pote 4 e forem do mesmo país, há essa possibilidade. E passar brevemente sobre o calendário aqui da temporada da Libertadores 2023, né? Confirmar as datas aqui. A fase 1, ela começa nas semanas dos dias 8 e 15 de fevereiro, que é os jogos de ida e volta. No caso, a fase 2 será entre os dias 22 de fevereiro e 1º de março. E a fase 3, que conclui essa fase preliminar, será entre os dias 8 e 15 de março, onde vai correr essas 3 fases. Depois, no dia 27 de março, teremos o sorteio da fase de grupos, né? O sorteio que definirão ali as 32 equipes nos 8 grupos da competição. Aí a fase de grupos ela começa na semana do dia 5 de abril. A rodada 2 também será no mês de abril, no dia 19 de abril. Depois teremos 2 rodadas no mês de maio, né? Nos dias 3 e 24. E fechando a fase de grupos na semana, a 5ª rodada será no dia 7 de junho e a 6ª rodada no dia 28 de junho. E com isso, né, após vai ter um certo o hiato ali, né? No caso, não teremos jogos da Libertadores no mês de julho, né? No caso, dia 21 de julho temos o sorteio das oitavas de final.
E a partir do mês de agosto em diante, né, no caso, nas 2 primeiras semanas de agosto teremos os jogos de ida e volta das oitavas de final. As quartas de finais serão realizadas nos dias entre 23 a 30 de agosto, né? No mês de agosto teremos ali oitavas e quartas. As semifinais serão realizadas nos dias 27 de setembro a 4 de outubro. E a grande final no sábado, dia 11 de novembro, né? Ainda sem a confirmação aí de qual será o estádio que receberá a grande final da Libertadores. No caso aí, algumas informações que eu vejo até agora, então alguns cotados locais aí para receber a grande final seria o estádio do Morumbi. Mas é isso aí, então, encerrando esse vídeo, né, falar aqui já, obviamente, que a Libertadores aqui no canal vai ter muita procedência e também, né, obviamente, você vai acompanhar toda a competição desde o início, aí, desde o primeiro jogo da primeira fase até a grande decisão aí, para sabermos quem será o grande conquistador da América e quem vai levar, quem obviamente vai obter a glória eterna. Valeu!